Olá, está no ar mais uma edição do programa Assembleia do Campo. Hoje nós vamos falar sobre uma doença que tem deixado em alerta os produtores de hortaliças aqui do estado. Trata-se da hérnia das crucíferas e quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre como é que é essa doença é o doutor em fitopatologia e pesquisador José Aires Ventura. José, seja muito bem-vindo ao nosso espaço mais uma vez. Muito obrigado. Bom, muitas pessoas têm noticiado aí que é uma doença nova. Não é nova, né? Não, a hérnia das crucíferas é uma doença que já foi identificada no estado do Espírito Santo no final dos anos 90, mais precisamente em 1999, ocorrendo na região serrana do estado. E há uma série de recomendações para o manejo dessa doença. E agora está ressurgindo novamente em algumas lavouras a doença com alguma intensidade nas plantas desse grupo chamado de crucíferas, né? Que inclui a couve, o repolho, o agrião, ou a couve-flor, né? E causa problemas sérios na região. Então, como muita gente está vendo agora a ressurgência novamente dessa doença, está alegando, achando que é uma doença nova. Mas, na realidade, é uma doença que já é conhecida no estado desde o final da década de 90. Bom, antes da gente entrar de fato, né, do que é a doença, o que ela causa, quando essa doença chegou ao estado pela primeira vez, há registro de um estrago muito grande aqui na produção? Sim, ela é uma doença devastadora, é uma doença que fica no solo, é causada por um fungo, né, que fica no solo, e esse é o grande problema, é que o fungo ao ficar no solo, e às vezes por mais de 10 anos no solo, muitas vezes o agricultor esquece que já plantou, que tinha a doença naquela região e volta a plantar naquele local. E aí ele passa a ter uma infecção, né, a doença volta a surgir nas lavouras. E ela destrói as lavouras porque as plantas ficam com o sistema radicular destruído, cheio de galhas, com umas hérnias. Daí que vem o nome de hérnia das crucíferas, por ser uma hérnia, né, umas galhas que ocorrem nas raízes das plantas. E nesse grupo de plantas de crucíferas, que tem rabanete, couve, repolho, então esse grupo de plantas, né? E é uma doença que, se não for manejada, leva à perda total da produção, torna inviável a exploração desse grupo de plantas. A gente vê muito no jornal, tudo é praga, né? Inclusive foi noticiado também que era uma nova praga. Praga é diferente de doença, né? Sim, em termos técnicos, né, a praga causa um dano físico, né, um dano mecânico na planta. Uma lagarta, por exemplo, é uma praga, um percevejo é uma praga, um inseto que está comendo a planta é uma praga. E uma doença é causada por patógenos, ou seja, é um processo dinâmico. Se nós levássemos para o lado humano, por exemplo, a saúde humana, o piolho na criança é uma praga, mas uma gripe, uma doença que dá febre, é uma doença, né? Então, é um processo dinâmico na fisiologia do organismo. No caso da planta, né, esse caso da hérnia é uma doença, porque ela é causada por um fungo que infecta as raízes da planta e vai causar um processo dinâmico de alteração fisiológica. Então, é realmente uma doença. O que acontece quando a planta é infectada? Ela tem que acabar, erradicar a lavoura? Ela fica improdutiva. Então, os primeiros sintomas de uma lavoura, de plantas de couve, repolho, couve-flor, infectadas com hérnia, apresentam uma murcha. Então, durante as horas mais quentes, a partir das 10, 11 horas da manhã, até o meio da tarde, a planta fica murcha. Ela fica murcha por quê? Porque ela não absorve a água. O que ocorre é que as raízes têm essas hérnias, tem uns tumores na raiz e a planta fica sem absorver água. E com isso, a evapotranspiração, a perda de água para a atmosfera maior e a planta murcha. Então é muito comum o agricultor olhar a planta murchando e ele acaba colocando mais água, né? Mas se ele arrancar a planta, ele vai ver então umas galhas, né? umas formações tuberosas na raiz. Ou seja, a raiz não consegue absorver nutrientes nem água. E aí a planta acaba morrendo, ela entra em colapso e morre. Ah, tá. Não chega a dar nem não produção, não produz. O consumidor não precisa ficar preocupado se ele vai consumir um produto com esse tipo de doença. Não, porque inclusive também não tem problema para o consumidor. Quer dizer, as tumorificações, as galhas da raiz, não tem qualquer efeito negativo para a saúde humana, para a planta só. E nem para outras plantas. Então, esse fungo que ocorre nas crucíferas, ele é específico desse grupo, dessa família de plantas. Então, se você plantar depois um milho ou um feijão, não tem problema nenhum. Então, não infecta outras plantas. Então, não existiria esse problema, né, mesmo para o humano. E como a doença, o fungo, fica na raiz, ninguém come raiz de couve, raiz de repolho. Então, esse risco para o consumidor, ele não existe. O que ocorre é uma perda realmente econômica para o produtor rural, que ele deixa de ter a produção.
É isso que eu queria perguntar para o senhor. Se atinge somente o grupo das hortaliças ou se pode atingir outras culturas também? Então, quando nós falamos em hortaliças, nós falamos num grupo muito grande. Você vai ter desde tomate, pimentão, jiló, berinjela, couves, etc. Ele é o grupo das crucíferas, ou seja, dentro das hortaliças, esse fungo infecta apenas as crucíferas. Então, os couves, repolhos, e rabanetes, etc. Então, essas plantas aí é que são infectadas, as outras não. Então, por exemplo, um tomate, se for plantado numa área que tem essa doença, não vai ter problema nenhum. Pimentão, a mesma coisa. Mas as crucíferas não, elas vão ser afetadas. Então, ele é específico, ele tem uma especificidade em relação a esse grupo de plantas. Bom, José, como é que está a entrada dessa doença aqui no estado, o estágio dela? Porque, né, há alguns anos atrás, o senhor falou que causou grandes estragos, né? Como é que está o nível agora? Então, ela tem estado sob controle, né? Lógico que os agricultores têm que receber assistência técnica e aí a TER, a Assistência Técnica Extensão Rural do INCAPER, tem levado essas informações para os produtores. Nós temos um laboratório de fitopatologia na região serrana, no Centro Regional próxima à Venda Nova, na Fazenda do Estado, onde é feito o diagnóstico dessa doença. Então, sempre que existem dúvidas, ou por parte dos produtores, ou até pela assistência técnica, pelos agrônomos, eles levam para o laboratório e é feito o diagnóstico. E aí, a recomendação dos cuidados tem que ser feitos, né, para evitar, principalmente, que a doença se espalhe na lavoura. Então, existe uma série de cuidados a ser tomados. Os primeiros, no início, a doença causou alguns problemas, causou algumas perdas. No início agora? Ou... Não, no início, no final da década de 90. Né? E aí foram feitas recomendações. Inclusive, o INCAPER fez já 2 folders. Um em 1999, um alerta sobre a hérnia das crucíferas, que tinha chegado ao Espírito Santo, possivelmente foi introduzida através de mudas ou material propagativo, que entrou no Espírito Santo. E depois, em 2004, nós fizemos um novo alerta, um reforço de informações técnicas para os extensionistas e para os produtores, com uma série de cuidados que eles têm que ter para minimizar essas perdas com as crucíferas. Né? Mas hoje, essa doença, ela chegou em quais municípios? Não, ela já está praticamente em quase todos os municípios da região serrana, né? E os relatos mais recentes da imprensa seria no município de Marechal Floriano. Então, já existia, já tínhamos informação, o INCAPER já tinha informações sobre essa doença no município de Marechal Floriano, Venda Nova, Caxixe, Domingos Martins, então já se sabia que a doença estava ocorrendo ali. O importante é fazer as estratégias de manejo, ou seja, que o produtor faça a estratégia de manejo e logo que ele tem os primeiros sintomas da doença, ele elimina aquelas plantas doentes para elas não servirem de inóculo para as para outras plantas e para novas áreas. E principalmente os cuidados que nós recomendamos e que estão explícitos nesse folder, que está em todos os escritórios do INCAPER, nesses municípios da região serrana onde se cultivam as crucíferas, né, as couves, repolhos, couve-flor, é que não use mudas sem saber a procedência. Esse é o primeiro ponto. E isso não é só para a couve, para todas as outras plantas. As sementes e mudas é onde vêm geralmente as doenças de fora, que vêm para o estado do Espírito Santo e para outros estados também. Né? O segundo ponto é que, se a área está contaminada, eliminar aquela fonte inócula, ou seja, aquela planta está ali, tira fora e não transitar na área. Por que é isso? Porque, como é um fungo de solo, se ele deixar aquela raiz que está infectada na área e passar o trator na mesma área, ele vai espalhar. Então, às vezes tem um foco. A doença ela ocorre inicialmente por pontos isolados, chamadas reboleiras, né? Que ela ocorre em pontos limitados dentro da área. Mas se depois daquela lavoura ele passar uma grade, passar um trator, ele vai espalhar a doença por toda a área. Então, no próximo plantio ali, a área vai ficar toda infestada e ele não vai colher nada, ele vai ter uma perda muito grande. Então, esse cuidado ele tem que ter. A partir do momento que identificou a doença, ele não pode ficar arando, ficar manejando aquele solo. Outra coisa muito importante é ele usar, por exemplo, um trator numa área que está infectada, está infestada, está com fungo, e pega aquele trator e leva para uma outra área nova. O que vai acontecer? Nas rodas do trator, ele está levando o fungo e vai contaminar uma área nova. E aí ele começa a espalhar a doença. A mesma coisa com o sapato. Muitas vezes a bota, choveu, vem aquele barro agarrado na bota e o fungo vai junto. E ele vai para uma outra área nova e vai soltar aquele barro que está agarrado no sapato e soltou também o fungo. Então, é muito importante esses cuidados. O outro é a rotação de culturas. Então, se o agricultor tem uma área que está com
com hérnia, ele não deve plantar novamente nem repolho, nem couve-flor, ou seja, nenhuma das plantas desse grupo de crucíferas, e sim uma outra planta que seja de outra família botânica, né, que não vai ser infectada. E ele deve ter o cuidado, sabendo que esse fungo pode ficar no solo durante vários anos, então não voltar com crucíferas ali tão cedo, fazer uma rotação de culturas e deixar um espaço de tempo sem plantar novamente crucíferas naquela área. Com isso, esse fungo que não vai ter aquele hospedeiro, não vai ter aquela planta, ele vai reduzindo, os inimigos naturais vão eliminando o fungo e ele consegue depois voltar posteriormente para essa área. Então, esses cuidados são importantes. Para poder combater, então, essa doença, só mesmo no manejo ali. Existe algum produto? Não, não adianta. Pode ser até que o vendedor queira vender produto, mas não funciona. Porque seria muito caro, né? Como é que você iria aplicar um agrotóxico no solo? Os impactos ambientais são grandes e não tem efeito, né? Porque você tem a aderência da argila, ou seja, existe um mecanismo químico, né, que vai impedir a eficiência desse fungicida, né? Então, não se recomenda o uso de fungicidas nesse caso. Então, qualquer uso de agrotóxicos nesse sentido não vai ter eficiência e é extremamente caro. Um outro ponto muito importante que o agricultor deve ficar atento é para a água. Como essa doença, ela pode ser, fica no solo e aquela água de irrigação vai carrear partículas de solo, ele pode, através da água de irrigação, levar a doença para outras áreas novas. Então, o manejo da água de irrigação também é importante. Ou seja, aquela área que está infestada com o fungo da hérnia, ela deve ficar isolado e deve ser o último a ser trabalhado, e não o primeiro, para evitar as contaminações. Em quanto tempo, mais ou menos, o solo volta a ficar bom para plantar de novo? Bom, alguns estudos têm mostrado em que quando existem plantas dessa família das crucíferas, até 10 anos ele pode ficar infestado. Então, o importante é que não tenha plantas do grupo das crucíferas nessa área para evitar que o fungo sobreviva ali, mesmo uma pequena quantidade, ele esteja presente. Então, eliminar completamente as crucíferas e colocar outras plantas de outras famílias, para reduzir o inóculo. E ter cuidado na origem das mudas. Muitas vezes essas mudas podem ser produzidas em uma área, um viveiro, que tem a doença, e aí ele já está levando as mudas infectadas para a nova área. Então, esse cuidado de mudas, que, como eu falei anteriormente, não se restringe à hérnia das crucíferas. Nós vemos aqui no Espírito Santo que muitas outras doenças que não existiam no estado foram introduzidas através de sementes e mudas. É o caso, por exemplo, da bacteriose do morango, problema seríssimo na região serrana, e que as mudas estão vindo infectadas de fora, inclusive da Argentina. Material propagativo e mudas que vêm da Argentina estão contaminadas, acabam entrando aqui e dão um prejuízo muito grande para os produtores. Tem que ter muda com certificado. Com certificado, nota fiscal, às vezes, porque aí ele pode reclamar, pode entrar depois na justiça para ser indenizado, né? Caso haja algum prejuízo, caso algum prejuízo. Então, isso é muito importante, esses cuidados, esses alertas. O que a gente também recomenda é que os nossos produtores eles procurem os escritórios do INCAPER ou do IDAF, né? No sentido de uma orientação, como trazer o material propagativo, como trazer mudas, como comprar mudas, né? E os cuidados a ter com essas doenças, né? No caso, hoje, estamos discutindo a hérnia das crucíferas, mas podem ser também outras plantas, né? Da região serrana ou mesmo da região norte. Ok, vou pedir licença, senhor, um instantinho, porque esse primeiro bloco está chegando ao final. E você que está em casa acompanhando a Assembleia do Campo, não sai daí não. Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Assembleia do Campo, que hoje está recebendo o doutor em fitopatologia e pesquisador do INCAPER, José Aires Ventura. Nosso bate-papo é sobre a doença da hérnia das crucíferas, tem assustado aí os produtores de hortaliças aqui do estado. Bom, José, no final do primeiro bloco, o senhor finalizou falando sobre os cuidados que os produtores devem ter, principalmente ao adquirirem mudas, né, e sementes, que pode chegar, inclusive, outras doenças. Que doenças são essas? Então, esse é um problema seríssimo, né? Que ocorre para todas as culturas, é a origem do material propagativo. E nós entendemos e alertamos os produtores que material propagativo inclui sementes e mudas, né?
Lógico que muitas vezes, no caso das hortaliças, as sementes são importadas. E essa semente importada, às vezes, traz doenças que não existem no estado e nem no país. Recentemente, nós tivemos a introdução de doenças em tomates, né, com perdas severas, né, muitos milhões de reais foram perdidos pelos produtores da região serrana do Espírito Santo, em função de uma doença virótica aí causada por um vírus, né, que veio possivelmente na semente que foi importada e que eles plantaram. Então esse cuidado é muito importante. Outras culturas também trazem doenças, também, outras mudas e sementes podem trazer doenças para outras culturas. Então esse alerta que a gente sempre faz, ter cuidado com a origem do material propagativo é muito importante, porque a partir desse material propagativo é que o agricultor vai iniciar a sua cultura e vai ter o seu dinheiro, o seu rendimento, a sua produção. Se o início da produção já começa com problemas, o insucesso é possível e é muito sério. Existem algumas recomendações para o próprio Incapé, para que o produtor adquira em locais seguros? Sim, toda a muda, existe legislação. Muitas vezes os agricultores acham que a fiscalização é para punir o produtor. Nesse caso, não é para punir o produtor, é exatamente para defender a agricultura do Estado. Então, o Ministério da Agricultura exige que todo viveirista seja acompanhado por um engenheiro agrônomo e esse viveiro deve estar registrado no Ministério da Agricultura. E que tem um acompanhamento técnico. Então, os técnicos do Ministério fazem essa fiscalização e vão ver os livros de registro, o que está ocorrendo, qual foi a proveniência dessa semente, onde é que ela veio, etc. A mesma coisa acontece com o IDAF. A introdução de uma planta que vem de fora, uma muda, uma semente que vem de fora, ele passa por essa fiscalização. Então, muitas vezes, essa legislação apreende esse material, manda queimar, mudas, por exemplo, que vêm com doenças, citros, muito comum ver citros de São Paulo, onde existem doenças que nós não temos no Espírito Santo. Essas mudas vêm de uma forma clandestina e, quando são detectadas, têm que ser destruídas. Aí o agricultor fica, às vezes, aborrecido porque queimou a muda, mas é uma maneira de defender a propriedade dele e a dos vizinhos, né? Então, é muito importante saber a origem das mudas. E o produtor que vai gastar dinheiro comprando muda, ele tem que saber de onde é que veio aquela muda. Se ela está vindo de uma região que está contaminada, que doenças tem naquela região. E isso é obtido através de um certificado fitossanitário de origem. Então, toda a muda que entrar no Espírito Santo deve ter um certificado fitossanitário de origem. E o IDAF, que é o órgão estadual de fiscalização, ele faz essa fiscalização nos postos de divisa do Estado, do Espírito Santo, com os outros estados vizinhos, né? Então, é fiscalizado, mas às vezes passa. Outro ponto muito importante é que o produtor, ao comprar sementes ou comprar muda, ele tem a nota fiscal também, porque isso garante, comprova que ele comprou aquela semente, aquela muda, que muitas vezes ele pode pedir uma indenização dos prejuízos que está tendo. Então, há uma série de cuidados nessa aquisição de sementes e muda que o agricultor deve ter cuidado, mas principalmente os certificados fitossanitários, ou seja, ter certeza que aquele material que ele está comprando, que está gastando dinheiro, ele está sadio, ele tem qualidade para ser plantado. E esse material, né, que o produtor daqui compra de fora, ele compra de fora porque a gente não é autossuficiente na produção de mudas e sementes ou porque o preço de fora é melhor? Geralmente é porque a origem é de fora. Então, por exemplo, sementes de hortaliças geralmente vêm de fora, inclusive de fora do país. A gente não tem produção disso aqui? Não, tem algumas culturas sim, outras não. Mas a maioria mesmo vem de fora, inclusive de fora do país. São produzidas nos Estados Unidos, que são vendidas depois no Brasil e distribuídas para o Espírito Santo. Então, o mesmo risco que nós temos, outros estados também têm tido esse risco. E também tem havido a introdução de doenças em outros estados do país. Então, cuidado que é geral, que seja uma recomendação geral para o Espírito Santo e para outros estados do país. E quando nós compramos, por exemplo, mudas de citros, existem viveiros no Espírito Santo. Muitas vezes o agricultor, em vez de ele comprar num viveirista que está credenciado, que está registrado no Ministério da Agricultura, e com isso ele vende a muda um pouquinho mais cara, tendo essa garantia, né? O produtor vai comprar no carro que vem, no caminhão que vem clandestinamente de Minas Gerais ou de São Paulo, onde existem essas doenças e que não tem fiscalização nenhuma. E ele vende mais barato. Vendendo mais barato, muitas vezes o barato sai caro. Aí ele introduz essa doença dentro da propriedade, contaminando a área de produção dele e a área dos vizinhos que estão ali e compromete a agropecuária do Espírito Santo. Não seria interessante, então, haver um incentivo para que os produtores daqui fizessem as próprias mudas, né, produzissem as próprias sementes, ou houvesse essa produção aqui no estado, ou não há interesse, ou porque não tem
formas mesmo de fazer isso? Não, algumas são produzidas aqui. Sim, Por mas exemplo, nem todas, nem né? todas. Outras, híbridos, por exemplo, sementes híbridas, elas necessitam de cruzamentos específicos. Isso é domínio das empresas produtoras de sementes, que geralmente são empresas multinacionais, né, de outros países e que comercializam dentro do Brasil. Aí não tem condição de fazer essa muda aqui no Espírito Santo e muitas vezes nem em outros estados. A semente já vem diretamente de outros países para o Brasil. Alta tecnologia, Alta né? tecnologia e principalmente o domínio do Rolit sobre o genitor, sobre as matrizes, né, que produzem aquele material. Bom, a possibilidade, por exemplo, do produtor usar sempre agrotóxicos e insumos químicos na sua lavoura, né, ela pode influenciar, isso pode influenciar o aparecimento dessa nova doença aí? Não, no caso de uma nova doença que vem de fora, porque ele não é reconhecida aqui no estado ou em outros estados do país, ele não usa agrotóxico para ela, porque ele vai usar o agrotóxico para uma doença que já é conhecida. E esse aqui é o grande problema, a doença entra devagar e quando ele vê, já espalhou por toda a área. Porque dá aquela segurança, né, que está protegido, está protegido, na realidade não está. Por isso esse cuidado com os certificados fitossanitários. Um outro ponto muito importante é que quando entram essas doenças no estado, vai começar a aumentar a quantidade de agrotóxicos. Ou seja, se a doença não existe, ele não precisa usar agrotóxicos. Mas se ela passou a ser introduzida dentro do estado, ele passa a usar mais agrotóxicos. Então, também tem esse problema, não só a perda direta do produtor em termos de produção do produto, mas também maior uso de agrotóxicos, maior contaminação e maior impacto ambiental. Então, é outra perda indireta também, que o risco de trazer uma doença externa de fora existe. No caso da produção orgânica, praticamente dissemina, né, tudo, né? A produção orgânica tem cuidados especiais dentro das técnicas da produção orgânica. Então, normalmente, a produção orgânica tem variedades adaptadas àquelas condições orgânicas, eles usam produtos orgânicos, usam manejo também. Então, no caso da entrada de uma doença igual à hérnia das crucíferas, não existe nenhum produto, eles têm que fazer manejo. Então, eles têm que ter esse cuidado de impedir que a doença se espalhe e impedir que a doença aumente dentro daquela área. Aqueles cuidados que o senhor passou anteriormente, que são aquelas né? recomendações, né? E essas recomendações nós temos feito para os agricultores, né, desde o final da década de 90, e está disponível, que eu falei que está disponível em todos os escritórios, que é esse folder, né? É um folder de alerta sobre a doença da hérnia das crucíferas, em que tem uma descrição dos sintomas, a disseminação e os cuidados que o agricultor deve ter para impedir que a doença se espalhe, se a doença se dissemine na região e que também cause problemas nas lavouras da própria propriedade. E isso está sendo distribuído, Isso está disponível nos escritórios do INCAPER, né? E os agricultores interessados podem pegar esse folder nos escritórios do INCAPER ou na sede do INCAPER, no Departamento de Comunicação e Marketing, né, na biblioteca do INCAPER aqui em Vitória. Esse folder ele também está disponível online no site do INCAPER, que é www.incapé.es.gov.br. Tem na coluna da esquerda publicações e o interessado pode clicar em publicações, folders, e logo, acho que na primeira coluna tem o folder da hérnia das crucíferas. E tem uma série de outros folders de doenças que foram introduzidas no estado e que a gente tem as recomendações técnicas para os produtores. O produtor identifica lá na propriedade dele essa doença. É interessante que ele busque logo uma ajuda profissional ou tente resolver sozinho. Qual a melhor recomendação? Se ele já tem conhecimento, se ele já tem informação suficiente para manejar, ele pode fazer esse manejo, né? Ele já sabe o que é, ele vai fazer esse manejo. Se ele não estiver na dúvida, ele pega uma amostra da planta e leva para o laboratório de fitopatologia, ou o laboratório do INCAPER, ou próprios laboratórios da universidade, né? Porque farão a identificação, o diagnóstico, e aí ele vai seguir as recomendações técnicas e agronômicas para o manejo da doença. Bom, José, para a gente finalizar, há sempre aquela preocupação, né, de escassez na produção de alguns alimentos. No caso, com essa doença aí chegando no estado de novo, existe essa possibilidade? Não, acredito que não, porque existem estratégias de manejo que é possível produzir. Lógico, se não for feito nada, o agricultor vai ter prejuízo, não vai cultivar. Mas as estratégias de manejo que existem possibilitam conviver com a doença, não é? E manter a produção dessas crucíferas, de couve, repolho, etc. Então, eu não vejo um risco de se extinguir uma produção de hortaliças, no caso das crucíferas, com essa doença. Mas pode-se manejar e pode-se trabalhar e, lógico,
a um gasto maior, o custo de produção aumenta, né? Mas continua produzindo. O que pode é aumentar o custo para o consumidor. Certamente. Então, esse é um ponto, né? Não vai ficar sem comida. E isso, lógico, é ruim, porque o consumidor vai ter um produto mais caro, né? Devido a uma doença que foi introduzida de forma acidental, né? E que não é nada agradável. Mas vai haver couve, vai haver repolho, vai haver couve-flor, rabanete constantemente. Não é o caso de se entrar em pânico, né, Não, José? não. E também não tem, ressaltamos novamente, não existe problema para a saúde humana nem animal. O prejuízo mais é para o produtor mesmo, né? Bom, José, a gente agradece a sua participação aqui na Assembleia do Campo mais uma vez, o senhor que está sempre aqui nos ajudando aí a esclarecer algumas dúvidas sobre vários temas. Muito obrigada, tá? Obrigado. E nós, no INCAPé, estamos à disposição dos agricultores e dos técnicos para qualquer outra dúvida, outra informação adicional que seja necessária. Bom, a gente que agradece. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada pela audiência e eu te espero em nosso próximo encontro. Até lá!